Já estamos aqui nos bastidores com o Ricardo Santos, chamando aqui no palco. Seja bem-vindo, Ricardo. Tudo bem? Obrigado, Wagner. Tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia. Mais uma vez aqui juntos, trazendo Uma conhecimento para a vez. turma, não é isso? É isso aí, é isso aí. Bom te ver novamente, né? Uma satisfação enorme estar com todos aqui, contigo, acho que pela terceira vez, eu acho, nesse mês, né? Isso, só isso mesmo. Maravilha, maravilha. Fantástico. Ricardo, seguinte, o palco aqui é todo seu, tá? Eh, no final eu volto com as perguntas dos participantes. Você vai compartilhar slide com o pessoal? Eu vou compartilhar. Uhum. Vai. Se quiser, já pode ir compartilhando, que eu vou dando a mensagem para a turma aqui, é o seguinte, gente, eh, hoje vocês estão vendo aí que tem o streaming, tá, e para fazer, né, verificar, nós deixamos ali uma opção para vocês irem no stream do YouTube, tá. Ele é não listado, então não está lá no YouTube de forma aberta, mas vocês podem aqui, ir para lá. Porém, no final, para ter o certificado de participação, você tem que estar ao vivo, tá? Aqui na Digital Edu, senão você não consegue emitir, ter a explicação e pegar o link que vai estar no chat, ok? Vamos lá então, já está na tela, Ricardo, o palco é seu, no final eu volto com as perguntas. Maravilha, obrigado. Bom, pessoal, é uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês, né? Eu acho que ouvi a palestra do Carlos e tem vários ganchos que eu gostaria de puxar aqui. Principalmente, né, o tema que eu vou trazer hoje aqui para vocês são de fato casos de uso. Vou passar diversos casos de Agentic Process Automation no dia a dia das empresas, tá? Casos de diversas áreas. Eu queria, inclusive, puxar um gancho com o que o Carlos acabou de falar, que de fato a gente vê esse movimento acontecendo em todas as áreas de atuação, né? Sejam áreas mais humanas, áreas mais de processos determinísticos, a gente consegue, de fato, trazer uma transformação muito grande para as organizações. E é isso que eu vou trazer. Eu vou trazer alguns cases um pouco mais focados em processos e eficiência, mas também alguns cases transformacionais de transformação de experiências, personalização de experiências. Então, de fato, a gente está vivendo um momento em que a gente consegue potencializar muito valor por meio dessa integração da automação tradicional com o IA. Me apresentando rapidamente, meu nome é Ricardo Brandão, atuo como Head de Estratégia e Novos Negócios na Practia Publicis Sapient. Vou explicar depois rapidamente esses nossos dois nomes, né? Tenho um histórico de atuação em programas de transformação organizacional em diversos segmentos, telecom, serviços, financeiro, indústria. Já atuei com transformação digital, experiência dos clientes, eficiência operacional, na junção desses temas. E hoje, né, enquanto à frente aí da parte de estratégia e novos negócios da Practia, eu apoio os nossos clientes também nessa transformação. Primeiramente, eu vou fazer uma breve passagem institucional, né? Não sei se todos aqui nos conhecem, muitos nos conhecem enquanto Practia, e nós estamos nesse modelo esse momento de transição com o Publicis Sapient. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E depois eu já entro no tema de Agentic Process Automation, vou dar uma breve contextualização e trazer os exemplos aqui, que são de fato o principal objetivo dessa conversa. Hoje nós fazemos parte, né, a Practia faz parte do grupo Publicis, que é um grupo com mais de 100 anos de idade, que foi fundado lá na França. Temos mais de 100 mil colaboradores aí no globo, sendo 25% a Publicis Sapient. A Publicis Group é um grupo que nasceu como um grupo de comunicações e mídia, hoje é o maior grupo do mundo de comunicações e mídia, e foi diversificando seus negócios, e há mais ou menos 30 anos foi criada a Publicis Sapient, que é a consultoria de Management Consulting e transformação digital do grupo. Estamos presentes em 64 escritórios, temos alguns delivery centers aí que atendem projetos no mundo inteiro. Vou falar um pouquinho, inclusive, sobre isso, porque aqui no Brasil nós somos um dos delivery centers. E a Publicis Sapient, ela é amplamente reconhecida nos principais analistas, né? A gente está nos quadrantes do Gartner como principais consultorias de transformação digital. A gente, pelo segundo ano consecutivo, foi reconhecido pela HFS como líderes na utilização de GenAI em contextos de negócio, inclusive
temos mais de 300 milhões de euros investidos em aceleradores de IA proprietários da Publicis Sapient, e pelo IDC também neste ano fomos reconhecidos também como major player em IA generativa. Então, de fato, a gente está trabalhando muito com isso. E aqui no Brasil nós somos o hub de automação inteligente de Agentic Process Automation do grupo. Então, a Publicis Sapient é uma empresa muito conhecida globalmente, mas não tinha operações na América Latina. E em 2023 foi feita a aquisição da Practia, e aí que vem essa junção Practia-Publicis Sapient, né? A Practia já era uma consultoria muito consolidada na América Latina, já estamos no Brasil há 8 anos, temos aí 1.600 colaboradores na região, 7 escritórios, então essas pontinhas aqui vermelhos, né, são os escritórios da Practia que agora fazem parte da Publicis Sapient. E no Brasil, por já ter uma capability muito grande no que tange a automação inteligente, automação agêntica de processos, nós somos o hub global do grupo. Isso nos possibilita tanto trabalhar projetos para fora, né, Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, mas também trazer capabilities aqui para o Brasil. A gente tem muito trabalhado com diversas tecnologias globais aí, parceiros globais. Então, falando um pouquinho aí de quem somos, nossos parceiros tecnológicos aí, somos parceiros dos principais hyperscalers, né, Microsoft, Google, AWS, empresas de gestão de experiência, Salesforce, Adobe, e principalmente os principais players do que tange a automação de processos, né? Somos parceiros do maior nível da UiPath, Automation Anywhere, Rocketbot, BotCity, atuando em diversos clientes aí com essas tecnologias. E a nossa atuação, ela é matricial, né? A gente tem conhecimentos e equipes especializadas em frentes de atuação, como o Agentic Process Automation, que é o nosso principal tema aqui hoje, e conhecimento de indústria também, né? Temos diversos clientes aqui fazendo um apanhado de clientes locais e globais em diversas indústrias, então a gente consegue apoiar os clientes dos mais diversos segmentos também, com conhecimento de negócio. E aí, fechando essa parte mais institucional, a gente costuma reunir as nossas capabilities enquanto consultoria no acrônimo SPEED, né? Que vai desde o S de Strategy, de estratégia, o P de produto, E de experiência e engenharia, e o D de dados e IA. Então, qual que é o ponto aqui, né, interessante? A gente apoia os nossos clientes, tanto numa parte mais estratégica, de desenho do modelo de transformação digital, transformação do negócio, olhando para a eficiência, olhando para o motor 2 também, né? Novos produtos, novos serviços, novas receitas digitais. E também a gente faz o desenvolvimento. Toda a parte de engenharia, dados e IA, a gente desenvolve também e sustenta soluções. Hoje eu vou mostrar exemplos para vocês no que tange a parte de estratégia, a parte de engenharia, dados e IA, no que tange, né, a automação agêntica de processos, e também a parte de experiência, alguns cases um pouco diferentes aí que eu quero mostrar. Então, entrando aí no capítulo de Agentic Process Automation, como já comentei, né, somos parceiros aí dos principais players, fomos reconhecidos como parceiro mais inovador no ano passado, por exemplo, da Automation Anywhere, justamente pelo fato de a gente já estar faz algum tempo trabalhando com as capabilities de IA e integrando modelos de IA, seja dentro das plataformas, que hoje já existem essa possibilidade, né, de você integrar aí modelos de IA, agentes, mas também em conexão com outros players, como, por exemplo, Google, Microsoft e tudo mais. E, basicamente, a gente apoia todo o ciclo de vida, desde a prospecção e intake de iniciativas, e aí o nosso principal foco de atuação é como gerar um pipeline de valor estratégico que, de fato, faça diferença para as organizações e as áreas de automação não sejam simplesmente uma área reativa, né, que recebe demandas das áreas de negócio. Então, como que a gente consegue transformar isso e, de fato, buscar oportunidades que transformem o negócio, promover clareza do retorno sobre o investimento e preparar toda a execução, entrega de valor potencializado por IA. Então, a gente tem diversos aceleradores. Numa outra ocasião aqui, inclusive, a gente já apresentou o Agent of Agents, né, que é um agente que a gente construiu, uma arquitetura, na verdade, multiagêntica, que facilita, né, que acelera o desenvolvimento de agentes em até 50%.
Então, a gente tem aqui essa possibilidade de fazer desenvolvimentos mais rápidos, gerar valor mais rápido, o que, inclusive, melhora o ROI das automações e todo o trabalho de sustentação com foco em melhoria contínua e eficiência, né, nas automações que estão em produção. Então, aqui um pouquinho dos nossos serviços como um todo, né? Como eu comentei agora há pouco, a gente apoia desde a parte de estratégia, né, até o desenvolvimento e sustentação. E agora, entrando um pouquinho mais no detalhe na parte de APA, né, Agent Process Automation, nada mais é do que uma integração de tecnologias tradicionais de automação com IA. Então, como que você consegue, de fato, utilizar ferramentas de IA como copilotos, como agentes, LLMs, para você potencializar o nível de autonomia dos processos? Porque, como o próprio Carlos comentou agora há pouco, né, você consegue criar muito mais coisas, você consegue ampliar muito mais o espectro do que a gente estava acostumado ao momento atrás. Isso, de fato, é inovador e é transformacional. Então, a gente vê esse APA, né, quando a gente coloca ele numa visão de um framework, e basicamente esse slide aqui é como se fosse um Lego, né? A gente basicamente está ampliando a nossa caixa de ferramentas para agregar mais valor ao negócio. Então, a gente tem as ferramentas de automação, que hoje trabalham também já com ferramentas já especializadas, generativa e tudo mais. A gente tem modelos de IA generativa, IA especializada, por exemplo, IDP, para leitura de documentos, que é muito utilizado nesse contexto de automação de processos, agentes de IA, tudo isso sob uma perspectiva de governança, de guardrails, de segurança, e aí para a gente poder potencializar valor para o negócio. Então, quer dizer que em qualquer necessidade eu vou usar todas essas ferramentas? Não. Né? Em muitos dos casos, o RPA tradicional, por exemplo, já vai resolver meu problema com um custo-benefício muito maior do que se eu colocasse um agente, por exemplo. Então, a ideia é que a gente tenha a ferramenta certa para a necessidade que a gente tem no negócio. E o que isso quer dizer na prática, né? Na prática, 90% dos processos envolvem alguma ou várias dessas atividades aqui que eu listei. Então, a gente tem lá consulta, informação e execução de tarefas em sistemas estruturados. A gente tem leitura e criação de documentos, e-mails, contratos, PDFs, formulários. A gente tem comunicação, né? A gente conversa com os nossos pares e colegas no dia a dia, seja via e-mail, telefone. A gente tem tomadas de decisão com base em políticas já estruturadas. A gente tem tomadas de decisão mais analíticas, que envolvem um contexto e algo mais cognitivo. A gente tem coordenação de atividades, a gente tem interpretação de como é que está o humor do nosso colega, como que está a linguagem, né? Então, a gente tem tudo isso daqui acontecendo num processo administrativo, por exemplo. E quando a gente fala de uma automação tradicional, ela consegue nos ajudar muito em parte dessas atividades, né? Então, a gente consegue fazer muito em processos, por exemplo, que tem tarefas com regras bem claras e informações estruturadas em sistemas. Quando a gente tem tomadas de decisão com base em regras bem estruturadas. Agora, quando a gente já parte para a leitura de documentos, leitura de texto, né? Quando a gente passa para uma questão mais cognitiva, a gente já tem um pouco de dificuldade. Então, a gente tem, sim, muita eficiência. A gente consegue gerar 20% a 40% de ganhos de eficiência em processos olhando só para a automação tradicional. E o que o APA faz, né? Basicamente, amplia o nosso espectro de atuação com inteligência artificial, e aí envolve, por exemplo, o IDP, que é o processamento inteligente de documentos, que você consegue processar documentos de diversos formatos, LLMs, agentes de IA, copilotos, orquestradores. Então, você consegue, de fato, ampliar o espectro, né? Processando não só informações estruturadas, mas texto, imagem, áudio, vídeo, fazendo entendimento de cenário e documentos complexos, né? Tomando decisões não determinísticas com base em contexto e com base no objetivo fim, que é como que a gente trabalha com os agentes, né? Ele tem um contexto, ele tem um objetivo fim e ele trabalha as informações para chegar nesse objetivo, de acordo com guardrails e regras que a gente pode programar, né? Obviamente. Então, de fato, a gente amplia e a gente consegue trazer muito mais grau de automação para os processos. Estou falando aí na cerca de 60%, 80%, mas existem processos que a gente consegue fazer de forma 100% autônoma.
Como que isso funciona na prática, né? Esse daqui é um exemplo, e aí o primeiro exemplo que eu trago, e aí daqui para frente eu vou trazer outros cases, tá? Esse é um exemplo de order to cash, para ficar muito claro como que essa escadinha acontece, né? E não necessariamente a evolução das organizações e dos códigos de automação precisa passar pela escadinha. Primeiro colocar o RPA para depois pensar numa visão de IA, né? De fato, a IA transformou toda a cadeia e você pode começar já com um salto utilizando, por exemplo, agentes. Mas eu trouxe de forma cadenciada aqui, porque esse é um exemplo real, é um exemplo que a gente consegue, de fato, mostrar aqui no dia a dia, né? De forma bem clara. Então, basicamente, a gente tem um exemplo de order to cash, em que a gente começa numa venda realizada e um formulário físico de venda que é inserido no Salesforce, no CRM. Basicamente, aqui a gente tem o Salesforce como CRM, o SAP como ERP e OMS, né, que é gerenciamento aí de ordens, e o Oracle como TMS, que acompanha toda a visão de transporte. Então, a gente tem primeiro uma pessoa extraindo as informações do pedido, atualizando o sistema de ordens, uma pessoa checando o inventário, depois disso, enviando para aprovação de exceções com o gerente do warehouse, caso necessário, né? Depois, programação da rota logística, acompanhamento da entrega do produto, depois a conferência do canhoto e do pedido para atualizar fisicamente a entrega lá no RP, depois a emissão de nota e o lançamento contábil e financeiro para finalizar o processo. Então, o RPA consegue ajudar muito aqui, né? A gente consegue automatizar boa parte dessas tarefas aqui. Então, a gente consegue, por exemplo, com uma pessoa pegando os dados do pedido e preenchendo um formulário, o RP consegue atualizar o sistema de gerenciamento de ordem, né? O RP consegue consultar estoque e gravar disponibilidade para que uma pessoa analise e envie ou não para aprovação de exceção. A gente consegue programar as entregas via RPA com base num plano logístico já definido por um analista logístico, né? Então, basicamente, todas essas atividades, elas permanecem com atividades manuais e robotizadas, exceto o envio da nota fiscal para o cliente, porque esse daí a gente consegue fazer 100%, né? Então, você vai emitir a nota, enviar para o cliente, por isso está em verdinho ali. Então, de fato, você consegue ter um ganho aqui de 30% no esforço do processo, mas só uma das atividades consegue ser 100% automatizada. Como que a gente consegue trabalhar isso olhando por outra ótica, né? De forma 100% autônoma, com tarefas determinísticas e cognitivas orquestradas por agentes de IA, né? Esse é um formato evolutivo desse processo, já com uma orquestração end-to-end, num cenário de Agentic Process Automation. Então, a extração das informações não precisa mais ser um humano, pode ser um IDP que vai extrair as informações e vai disponibilizar para um agente comercial que valida o pedido. Depois disso, uma API ou RPA atualiza o sistema de ordem e você tem um agente de inventário que vai consultar e já vai enviar para aprovação ou não de exceções, né? Com o tempo, inclusive, essa aprovação de exceção que continua sendo manual aqui, né, com o gerente do warehouse, pode ser, inclusive, automatizada, né, por um agente gestor, digamos assim. Depois disso, você tem um agente logístico definindo o plano logístico, enviando para o RPA para programar as entregas, uma API atualizando o status das entregas e por aí vai, né? Então, um agente de monitoramento que consegue, inclusive, propor reprogramação caso você tenha algum tipo de problema nas entregas e uma expectativa de não entregar no prazo. O IDP extraindo informações do canhoto de entrega, passando para o agente contábil que vai conferir os dados e aí todo o processo segue de forma automatizada. Então, de fato, o que a gente está fazendo aqui são pouquíssimas atividades tratadas por um humano como uma exceção, de fato, um human in the loop para checar e validar alguma atividade no processo, e todo o restante sendo uma conexão dessas diversas capabilities de automação IA para conseguir fazer o processo de forma mais autônoma possível. Então, de fato, isso é o que é APA na prática, né? É você fazer uma automação agêntica de processos conectando tecnologias tradicionais com IA. Vejam aqui, né? O RPA ele não morreu, ele está aqui no processo em alguns momentos. A gente também tem API, a gente poderia ter um BPMS aqui, né? Um workflow, por exemplo, no meio do caminho. Então, basicamente, é uma conexão, o que
permite uma transformação muito grande, porque antes a gente não conseguia fazer esses steps cognitivos ao longo do processo. Bom, agora eu vou passar alguns cases aqui, e primeiro eu vou passar um case que não é necessariamente um projeto, mas olha muito para aquela parte de estratégia do S, do Speed, lá que eu mostrei para vocês, né? Então, hoje, a gente, conversando com os clientes de diversas organizações, de diversos portes, a gente está num momento de execução dos primeiros cases, né? De conhecimento, conhecer as ferramentas e tudo mais, mas muitas organizações estão no momento de definir por onde seguir. A gente tem muitas tecnologias sendo lançadas, né, muitas IAs e tudo mais, e de fato isso gera um congelamento, porque é difícil tomar decisão por qual caminho seguir que eu não vou errar lá na frente, né? Então, esse momento de definir o foundation, como que vai ser a integração das responsabilidades num código de automação, junto com o código de IA, junto com o código de dados, que tem que estar junto, né? Porque se você não tiver dados, você não consegue, de fato, trazer inteligência para IA, né? Então, como que a gente vai fazer essa conexão? Como que a gente vai escolher as melhores tecnologias para começar a seguir, ter os primeiros casos de uso e aprender e mudar de rota, caso necessário, lá para frente? Como que a gente vai trabalhar infraestrutura, arquitetura, guardrail, segurança, né? A gente tem, por exemplo, instituições bancárias que são auditadas e têm processos e regras extremamente críticas de compliance e que precisam ser avaliadas, né? Quando você coloca uma IA, por exemplo. Então, muitas organizações estão neste momento. E a gente tem um modelo de evolução do COI que já está totalmente adaptado a esse COI de automação agêntica de processos. Então, basicamente, esse é um case aqui em que a gente avalia, né, como que a gente faz esse trabalho de assessment e evolução do COI para apoiar as organizações a conseguir dar esse primeiro passo, né, ou melhor, dar esse próximo passo. A gente tem uma série de itens que a gente avalia numa análise de maturidade, tá? Seja desde a visão de desenvolvimento, documentação, governança, tecnologias, práticas ágeis de desenvolvimento, integração com o GenAI, integração entre os COIs, como eu comentei, de dados, automação, IA, independentemente de onde essas responsabilidades vão ficar, né? A gente tem diversos modelos nas organizações. Em alguns casos, a parte de IA está ficando dentro do código de automação, em outros casos, está ficando dentro do código de dados, em outros casos, é uma equipe específica que olha a IA, por exemplo, né? Então, a gente avalia diversos itens e, para cada um desses itens, a gente define um estado atual, um estado futuro, com base na ambição da organização, que a gente também discute nesse projeto, e, a partir daí, a gente consegue gerar uma visão por categoria, né? Que a gente tem o nível atual, o nível desejado e o nível intermediário, digamos assim, né? Porque muitas vezes a gente quer o desejado é o benchmark, mas a gente não vai conseguir dar esse salto de uma hora para outra. Então, a gente define em conjunto quais são os principais aspectos evolutivos necessários e qual que é o objetivo intermediário. E, a partir daí, a gente define qual que é a maturidade projetada e trabalha toda uma visão de dores, de riscos, de oportunidades, e a gente prioriza essas oportunidades aqui com base no objetivo desejado e gera um plano de ação que a gente pode ou não entrar, inclusive, para ajudar a executar, né? Então, por que eu quis trazer isso daqui, esse case, né? É um trabalho rápido, é um trabalho de mais ou menos um mês e meio, até a gente ter esse plano e aí começar a conduzir esse plano de ação, mas ele é extremamente necessário e a gente vê muitas organizações que estão travadas nesse momento, né? Qual tecnologia eu vou definir, quais são os primeiros casos de uso. Inclusive, aqui em paralelo a esse trabalho, a gente faz uma geração de pipeline de valor ativa olhando para tecnologias de IA. Então, de fato, esse é um momento estratégico para se preparar e definir as bases, a fundação, para conseguir seguir com outras tecnologias que não são automação tradicional. Então, esse trabalho aqui é um case interessante que pode apoiar aí as organizações a se estruturarem para evoluir da melhor forma. E aí aqui a gente tem diversos benefícios, né? Um alinhamento maior ao negócio, porque a gente, de fato, trabalha em paralelo, busca de oportunidades de forma ativa. A gente tem
redução, inclusive, de problemas e erros em desenvolvimento e sustentação, porque a gente faz toda a revisão do pipeline de boas práticas de desenvolvimento, redução do time to deliver e toda essa preparação fundacional aí para Agentic Process Automation. Bom, trazendo aqui um outro case agora de um projeto, de um cliente de um projeto, né? Eu trago aqui o exemplo da Eletrobras. Hoje nós somos parceiros da Eletrobras em todo o COI de hiperautomação, então toda a visão, desde o momento de mapeamento das necessidades, documentação, desenvolvimento e sustentação. E há algum tempo a gente atua na Eletrobras, e desde 2023, de fato, a gente está fazendo essa virada, olhando para projetos que conectam a automatização tradicional com IA. Então, a gente fez toda uma revisão de um framework de documentação, inclusive o framework de desenvolvimento dos projetos, que esteja adequado a projetos de APA, porque é muito diferente você desenvolver um RPA tradicional, em que você precisa fazer um PDD, toda a documentação, para você desenvolver um agente, por exemplo. O nível de detalhe que você tem que entrar não é maior ou menor, ele é diferente. O nível de especificação funcional do agente é completamente diferente. Então, a gente, de fato, trabalhou aqui na parte da direita, né? Eu trago aqui algum dos exemplos. Esse é a imagem que está no meio, né? A gente tem uma arquitetura ali de uma solução que trabalha APA. Aqui no meio a gente tem o índice de uma documentação de especificação funcional de um agente. Tem diversas questões que você precisa pensar que são diferentes, inclusive uma especificação funcional de prompt para o agente, né? Então, tem toda uma visão aqui de mudança no modelo de documentar, de fato, as soluções. E aí a gente tem mais de 12 projetos de APA que conectam, né, RPA tradicional, automação tradicional com o IA. E eu vou trazer aqui um exemplo. Esse é um exemplo conhecido, a gente apresentou em outros congressos, mas, de fato, ele é extremamente aderente a esse momento atual e de evolução, né? Então, qual que era a necessidade, basicamente, do negócio? Eles tinham uma equipe de engenharia que fazia aprovação de documentos de engenharia para enviar para orçamentação e próximos passos, né? Uma equipe de engenheiros que fazia esse trabalho, e eles tinham, além de um gargalo muito grande, né, demorar, eles tinham um backlog intenso aí que precisava ser trabalhado de documentos a serem aprovados. E o que a gente fez foi automatizar 100% do processo para 95% dos casos. Então, basicamente, deixa eu até pegar meu apontador aqui, você tem primeiro um RPA que está acessando o sistema de gestão documental e baixando esses projetos. Depois você tem uma ferramenta de IDP, nesse caso aqui a gente está utilizando o Document Automation, da Automation Anywhere, que está lendo os documentos desses projetos. Depois você tem um agente de IA desenvolvido sobre o GCP, o Google Cloud aqui, né, usando o Vertex AI, que de fato faz a análise com base nas regras que os engenheiros antes faziam e já devolve para o RPA com uma sugestão de aprovação ou reprovação. E para parte desses casos, né, um percentual baixo, entra um human in the loop, que é uma pessoa para fazer de fato a aprovação ou reprovação para voltar para o sistema. Então, a gente está falando aqui de uma conexão de diversas tecnologias, mais de 560 mil documentos por ano e uma redução de 7 mil horas aí de esforço manual, tá? Esse aqui é um vídeo, eu vou passar rapidamente, mas para vocês terem uma ideia da complexidade dos projetos que são analisados, né? Cada projeto, a gente está falando de facilities, de usinas, né? Então, projetos completamente diferentes, que têm cabeçalhos diferentes, formatos diferentes, e de fato a gente consegue com o IDP ter uma acurácia bem interessante nesse tipo de análise. Bom, passando para o próximo case, a ideia é mostrar vários exemplos para vocês, para inspirar e trazer algumas ideias, inclusive para o dia a dia, né? É um outro caso de um outro cliente aqui de reembolso corporativo, em que a gente trabalhou uma arquitetura muito parecida para automatizar o processo de reembolso de despesas corporativas. Então, basicamente, existia um gargalo muito grande, uma empresa que tem uma operação muito grande no Brasil, muita questão de viagens e tudo mais, e precisa de um back-office grande para fazer a aprovação das despesas.
Então, aqui a gente construiu uma interface para registrar essas informações de reembolso, anexar os comprovantes, colocar as informações lá, isso o colaborador faz, e a partir daí a gente tem um RPA tradicional que entra no sistema, recupera essas solicitações, um IDP que faz a leitura do conteúdo dos comprovantes, então a gente tem comprovantes diversos em diversos formatos, né, desde notas fiscais, cupom fiscal, táxi, enfim, e aí essa estruturação desses dados é auxiliada com o agente de IA, e depois a gente tem um agente que faz a análise, né, de fato, com base nas regras da empresa e com base nas informações que estão nos comprovantes, para conseguir aprovar e reprovar essas despesas e seguir o processo. Então, de fato, esse é um processo que a dificuldade de automatizar ele por completo era muito na leitura das informações e nas regras para você conseguir analisar, de fato, caso a caso ali, conseguir aprovar ou reprovar. E aqui a gente conseguiu fazer essa automação como um todo. Então, a gente está falando de mais ou menos 34 mil horas também de redução. Passando para o próximo caso, esse é um caso de uma área jurídica, aí, uma empresa que tem diversas decisões judiciais que acontecem, né, todos os dias. A gente está falando de mais de 70 mil documentos de decisões judiciais no ano, e eles precisam receber essa informação, analisar essa informação e direcionar para as equipes jurídicas especializadas que vão trabalhar. Então, veja, a capacidade de transformação aqui, a gente está só raspando a beira da oportunidade, né? Porque a gente está olhando para o primeiro momento, que é a triagem da decisão. Não é nem necessariamente a análise profunda e depois a tratativa. É a triagem da decisão, que já tinha uma equipe de 15 pessoas que fazia esse trabalho de forma muito manual, né? Então, a gente conseguiu aí trabalhar uma arquitetura também de integração de uma automação tradicional que coleta essas decisões. Aqui a gente está trabalhando com Azure também, né, da Microsoft, a parte de DP da Azure, que é o Document Intelligence, orquestração do pipeline com Databricks, então toda essa visão de orquestração da extração das informações. A partir da extração das informações tem a análise das informações que estão nessas decisões judiciais e depois a gente parte aqui para direcionamento para as equipes, já olhando, por exemplo, o capacity de cada um dos analistas para já cair na caixa com quem está com menos capacity e tudo mais para conseguir direcionar entre as equipes. Tá? Então, a gente está falando aí de mais ou menos 80% de redução de esforço. Bom, passando para o próximo, né, eu queria, inclusive, novamente fazer um gancho com o que o Carlos trouxe, né? O que eu mostrei para vocês aqui até o momento foram exemplos de ganhos muito significativos de eficiência em processos, de redução de riscos, redução de erros manuais, que é o que geralmente a gente vê na automação. Mas como a gente fala de uma tecnologia, falando IA como tecnologia, mas como um todo, todas as suas vertentes, né? Que tem a capacidade não só de automatizar processos, tarefas, decisões, mas também criar e ampliar muito o espectro, a capacidade transformacional que a gente tem hoje dentro das organizações, dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, é muito maior do que com uma automação tradicional, que tinha um foco bem mais específico, salvo alguns casos, obviamente, mas um foco bem mais específico em eficiência. A gente consegue, de fato, desbloquear uma capacidade de fazer mudanças transformacionais e fazer aquilo que a gente não conseguia fazer antes. Então, eu vou trazer agora para vocês alguns casos de cases globais nossos aqui, Publicis Sapiens, tá? E que a gente, de fato, conseguiu não olhar só para a eficiência no processo, mas olhar para um desafio de aumento de receita, olhar para um desafio de aumento de conversão de vendas. Então, de fato, com essa automação agêntica de processo, a gente consegue criar processos para, de fato, a gente gerar novas receitas, aumentar a conversão, aumentar a lifetime value, né, dos clientes e tudo mais. Então, eu vou trazer alguns exemplos e, de fato, o que a gente tem provocado muito as empresas é isso, né? Como que você consegue gerar valor para o negócio, mas como que você consegue transformar o negócio? Como você consegue olhar
para outros indicadores que antes você não olhava enquanto automação, né? Como novas receitas, como conversão, como experiência dos clientes e personalização, que foi muito falado também pelo Carlos, né? Esse é um caso da Dove, um caso aberto também aqui, né, global, os casos que eu vou mostrar aqui agora. E, de fato, eles tinham uma dor de recompra nos produtos relacionados a tratamento capilar, né, cabelo, couro cabeludo, em que existia uma baixa taxa de fidelização dos clientes. Ou seja, ele fazia uma primeira compra, até fazer uma segunda, mas não continuava fazendo as compras. E, por meio de algumas pesquisas, eles identificaram que o problema era o produto certo para a necessidade do cliente. Não necessariamente o produto ele não é eficaz, mas a pessoa precisava de produto A e estava comprando o produto B, por exemplo, porque o espectro é muito grande também do portfólio de produtos, né? Então, o que foi criado aqui por meio de um design thinking? Um processo em que existe um aplicativo ou pelo próprio site que você consegue conversar com o agente de A, com o assistente de A, que vai te fazer algumas perguntas. Então, tem um quiz conversacional aqui em formato de conversa. E, além disso, a pessoa tira fotos, né, do couro cabeludo dela, do cabelo dela. E tem toda uma análise por trás da imagem e das respostas que gera um score aqui para o cliente e já recomenda os principais produtos para o tipo de cabelo dele. E aí isso aumentou muito o LTV, o Lifetime Value, e a taxa de recompra, porque a pessoa, de fato, faz, né, o produto certo para o cabelo certo, dá um bom resultado e a pessoa continua a comprar. Então, isso é um exemplo de um processo que também utiliza uma estrutura de agentes de A, só que para potencializar a receita e a perenidade, sustentabilidade aí juntos com os clientes, né? Uma visão diferente de uma automação focada em basicamente eficiência. Então, esse é um caso bem interessante. Esse é um outro caso que envolve eficiência e envolve conversão também, né? Que é uma estrutura multiagêntica aqui para gerar ofertas de ads, aí aqueles ads que a gente vê no Google, no sites de retailers e tudo mais, para ofertas, né? Então, o que foi feito aqui? Uma estrutura com base num prompt, a pessoa ela coloca lá qual é o tipo de oferta que ela quer gerar, mas além de simplesmente gerar uma oferta, ela está colocando, né, para clientes de tais segmentos baseadas nas imagens que mais geraram conversão nos últimos 60 dias para estes segmentos. Então, não é uma LLM padrão pura aqui, né? Além disso, ele vai analisar a base de dados de ofertas, vai identificar para aqueles segmentos de clientes onde teve mais conversão, e aí sim vai gerar as ofertas já. E aqui você tem um ganho tanto de redução, de agilidade mesmo na geração de conteúdo, né? Porque se você tivesse que fazer essa análise e criar as imagens, isso demoraria muito mais tempo, e também de aumento de conversão de receita. E aqui um terceiro caso, inclusive eu deixei o QR Code aqui para vocês entrarem, caso vocês queiram testar, um caso em conjunto com a Marriott para transformar completamente o formato de busca de casas para férias, tá? Então, o que foi feito aqui? Se vocês escanearem o QR Code, depois vocês vão ver que tem lá, para procurar normalmente, Search with AI, né? Procurar com IA. E aí você entra nessa solução aqui. Basicamente, aqui a gente tem a experiência completa, né? Desde a parte do site e tudo mais, até o motor de IA que faz essa busca. Então, o que acontece aqui? Você consegue colocar numa linguagem natural o que você está buscando nas férias. Nesse caso aqui, ó, a pessoa escreveu que quer ir para a Toscana, num lugar que ela possa visitar vinícolas e que tem que ter uma piscina no lugar. E aí a gente consegue ver aqui que já apareceu 2 lugares que tem piscina ali, né? Então, você coloca qual que é o teu budget, o máximo que você pode gastar por dia, qual lugar que você quer ir, se você quer perto de transporte público, se você quer um lugar que tenha piscina, por exemplo, ou banheira no quarto. E aí, com base nisso, ele vai estruturar uma busca na base de dados e trazer aquilo que o cliente precisa. Então, você consegue ser muito mais assertivo na busca, com base numa linguagem natural e algo específico que já está trazendo aqui dentro do próprio site da empresa, né? Então, esses 3 últimos exemplos aqui eu trouxe para abrir um pouco a cabeça e mostrar como que a gente consegue não só trazer eficiência nos processos, e a gente é muito drivado por isso, mas também como que a gente consegue trazer transformações mais
disruptivas e inovadoras. Tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha dado uma luz aí, né, no dia a dia e nas oportunidades que vocês vislumbram aí nas empresas de vocês, nos processos. E deixo aqui o meu contato, o meu LinkedIn. Estamos 100% à disposição para a gente entrar mais no detalhe desses temas, desses cases, e também como que a gente pode apoiar vocês nessa transformação. Seja no momento de construção e definição de estratégia, seja no momento de desenvolvimento e sustentação das soluções. Obrigado. Maravilha, Ricardo Brandão, excelente. Se quiser deixar um tempinho aí na tela, fica a seu critério, tá? Opa, tirei aqui já, mas eu vou deixar Tá. um pouquinho mais aqui. Pode colocar aqui que eu deixo na tela para o pessoal poder ir verificando, tá? Beleza. Ó, já está na tela aqui. É o seguinte, só clica aí em ocultar, tem uma barrinha na frente aí. Aí, maravilha. Ó, vamos lá. Tem aqui comentários, né? Paulo, bom dia. Em relação à ferramenta correta e a necessidade de negócio, difícil mesmo é conseguir desmistificar ao usuário bombardeado de informações desconexas que nem tudo deve ser IA. Perfeito. Você trouxe um ponto extremamente relevante e que a gente vê muito e tem discutido isso com muitos clientes, que é envolve muito a parte do letramento em IA, né? Como que, de fato, a gente consegue desmistificar e mostrar o que é o que dentro dessa grande hype que IA e tem como algo muito mais próximo, né? Tá chegando por diversos lados, né? Os executivos, as áreas de negócio estão olhando soluções, estão querendo trazer, e não necessariamente algo que vai atender exatamente, né? E existe uma visão um pouco diferente. Então, a gente já viu várias necessidades, por exemplo, não, preciso de um projeto de IA para fazer isso. Quando a gente foi ver, era para enviar e-mails personalizados que você consegue fazer nem com uma automação, você consegue fazer com uma mala direta, por exemplo. Então, de fato, a gente tem dentro desse trabalho de governança, tá, que envolve aquela parte que eu mostrei daquele case de evolução do COI e tudo mais, existe um capítulo que é o capítulo de letramento e de sensibilização dos executivos e da empresa como um todo. Então, a gente tem dentro dessa visão de letramento e democratização, de fato, essa visão de uma pirâmide, né, estratégica, tática, operacional, e como que você sensibiliza cada público. Porque você tem diferentes níveis, né? Você tem uma necessidade de mostrar para as pessoas o que é, o que não é, o que faz, o que não faz, né? Para, de fato, ficar um pouco mais claro dentro dessa hype. E você tem também uma necessidade de capacitar os usuários para saberem utilizar, para, de fato, gerarem mais produtividade no seu dia a dia e não gerar problemas, né? Então, você tem a IA aqui atuando nos projetos que eu mostrei para vocês aqui, muito no sentido de projetos transformacionais e transversais, mas você tem um capítulo da IA, que é a IA enquanto copilotos, LLMs, para apoiar a produtividade dos colaboradores, que hoje a gente já vê um aumento de 15% a 20% na produtividade, né? Até mais em alguns casos, mas que você precisa capacitar as pessoas para elas conhecerem, para elas saberem usar e, de fato, conseguirem ter esse aumento de produtividade, tá? Então, é um ponto extremamente relevante e que é trabalhado como uma estratégia de letramento, capacitação, que é uma visão um pouco mais organizacional, cultural, né? Vamos lá, tem aqui pergunta agora da Carla Manuela. Os times de negócio estão preparados para trabalhar lado a lado com agentes autônomos? Muito bom, cara. Acho que pela primeira pergunta e comentário aqui, né, que, se não me engano, foi o Paulo que fez, a gente já pode trazer aqui que em muitos casos não, né? E aí o que a gente vem trabalhando, né? Tanto uma estratégia organizacional, como eu comentei, para as pessoas saberem o que é um agente e tudo mais. Inclusive na própria parte do RPA, tá? Eu trago a sua observação, Carla, e pergunta, para a própria parte do RPA.
Porque quando a gente começou a RPA, existia muito essa visão, né? Será que um gestor ele está apto, né? Ele tem o conhecimento suficiente para trabalhar com alguns colaboradores fazendo algumas atividades e alguns RPAs fazendo outras atividades que vão ter logs de cenários críticos que não vai executar? Como que ele vai trabalhar isso? Como que ele vai monitorar? Porque a pessoa não está sentada lá, né? Ele vai ter que ter um dashboard. Então, esse é um trabalho que pode ser feito de forma organizacional, mas também projeto a projeto com os gestores que vão trabalhar com aqueles agentes. E aí você vai trabalhando de baixo para cima, de cima para baixo, né? Mas, em geral, a resposta na pergunta é que não, né? A gente tá passando por um momento que todos nós, inclusive, estamos aprendendo e faz parte aí do nosso trabalho enquanto gestores de automação, de IA, fazer esse trabalho, seja no unitário com as áreas que estão recebendo ou fazendo projetos, seja com um programa organizacional que é extremamente importante, porque daqui para frente isso só vai escalar de forma exponencial, né? Boa, vamos lá. Tem mais aqui, a Milena. Bom dia, excelente, Ricardo. Do ponto de vista de produto no Speed, como você encaixa o APA, já que pelos cases apresentados predomina o modelo de projetos personalização? Certo. A gente olha o produto do Speed, um bom ponto, tá? A gente olha o produto do Speed muito relacionado à gestão de produtos e de projetos. Então, é um pouco diferente da visão de produtos fechados de prateleira, né? É gestão de portfólio de produtos, portfólio de projetos. Então, por exemplo, esse caso aqui que eu comentei do Marriott, ele foi trabalhado como gestão de produto mesmo, né? Um portfólio de entregas desse produto, começou como um primeiro MVP ali, foi evoluindo enquanto produto, mas de forma personalizada. Então, em boa parte dos casos, nós trabalhamos de forma personalizada, de acordo com a necessidade dos clientes, com o desenvolvimento de uma solução que vai virar um ativo do cliente, né? Nós temos, por outro lado, alguns aceleradores, né? Dentro da Publicis Sapient, aqui também no nossa visão de APA Brasil, né? A gente tem, já mostramos em outro momento, por exemplo, o Agent of Agents, que é uma estrutura multiagêntica que apoia para você desenvolver agentes de forma mais rápida. A gente pode trabalhar dentro da nossa estrutura ou dentro da estrutura do cliente. Então, existem alguns aceleradores, sim, que potencializam, que estão mais ligados à visão de produto, mas, via de regra, a gente trabalha com soluções personalizadas, tá? Para os processos dos clientes. Vamos lá, a pergunta aqui agora é do Estevão. Ainda em relação ao usuário, tem um contexto com pessoas que têm certa dificuldade em tecnologia. Porém, existe a necessidade automatizar algum processo. Como lidar com esse impasse? Aí depende muito, né, o que eu vejo, né? Depende muito do contexto e a gente sempre vai ter essas dificuldades, porque dentro das organizações a gente tem, inclusive, gerações diferentes, que têm diferentes níveis de interação com tecnologia. Cada vez mais as soluções elas têm sido mais user-friendly, né, e sido um pouco mais fácil trabalhar com elas. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha alguns contextos de desenvolvimento de colaboradores para desenvolvimento de automações, né, a gente fala muito de citizen developers dentro das áreas e tudo mais, a gente começa, inclusive, com módulos, por exemplo, falando de pensamento computacional, para a pessoa entender o pensamento lógico que está por trás da programação de sistemas tradicionais, que também funciona, né, por trás quando se trabalha com outras tecnologias de automação. Então, esse é um ponto relevante e que pode ser trabalhado, obviamente, com suas devidas particularidades, cada um dos casos, né? Mas eu vejo que é um ponto crítico e sempre, cada vez mais, a gente vai ter pessoas nas áreas que tenham mais conhecimento que possam apoiar, né? Então, às vezes, tem uma área que não tem ninguém, é importante que talvez aquela diretoria tenha algum focal, que seja uma pessoa apta a trabalhar com esse tipo de automação e tecnologia e possa ser um suporte na área, um modelo mais híbrido, né? Ter o COI, ter uma pessoa lá na área que possa apoiar. Então, tem alguns modelos que podem ser trabalhados.
Boa. Para a gente fechar aqui, a pergunta do Paulo Henrique: como tem sido a demanda e implantação de projetos dessas soluções em empresas familiares de pequeno e médio porte? A gestão familiar tem sido um obstáculo? Vejo como um segmento de grande oportunidade de aumento de eficiência e transformação, como mostrou nos cases. Uhum. Perfeito. A gente tem, Paulo, a gente trabalha com alguns segmentos de clientes um pouco mais empresas, talvez um segmento um pouco médio para grande porte e tudo mais, mas a gente tem alguns clientes que a gente trabalha que são empresas familiares e assim, eu vejo que tem dois principais pontos-chave, né? Primeiro é uma visão da gestão de olhar para isso enquanto uma oportunidade. Eu acho que esse é um ponto-chave que a gente vê e tem muitas discussões, né? Às vezes a empresa está... É importante ter uma abertura da gestão que construiu aquela empresa do zero e tudo mais para falar, não, eu preciso de ajuda, de fato, né? O que me fez chegar aqui não vai fazer eu crescer daqui para frente. Eu preciso trabalhar esse tipo de oportunidade de tecnologia, de eficiência como um todo, porque tem essa necessidade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem aí possibilidades de trabalhar, que a gente tem trabalhado em organizações nesse sentido, que são mais familiares, e que tem uma gestão que veio, né, dessa construção, tem muita oportunidade de você trabalhar a visão de processos, você mesmo falou, né, tem muita oportunidade de processo e tudo mais. E precisa tomar um pouco de cuidado, porque como a gente está falando de um hype de tecnologia e todo mundo está olhando para a IA e acha que a IA vai transformar a vida e tudo mais, muitas vezes se você tem um processo que não está bem estruturado e que tem entradas bem definidas e que você tem, de fato, uma eficiência já no processo, você vai automatizar atividades que não agregam valor. A gente vê isso muito acontecendo, né? Empresas que têm processos que não estão robustos o suficiente, comprando soluções meio que prontas, produtos de IA, que não necessariamente vão resolver os problemas. Então, a nossa abordagem tem sido muito na linha do que você trouxe, que é uma abordagem de eficiência mesmo. Vamos revisar os processos, vamos cortar o mato alto, vamos deixar o processo limpo para que aí a gente coloque tecnologia. Então, tem sim oportunidade nesse sentido. Excelente. Vamos lá, deixa eu ver se apareceu mais alguma. Fechado, sem mais perguntas. Quero deixar aberto aqui agora, Ricardo, para você despedir da turma que está com a gente e também daquelas que vão assistir as gravações. Perfeito. Bom, novamente, Wagner, e eu falo também para todos, é um prazer aqui estar com todos vocês aqui. Eu acho que vocês trouxeram, inclusive, alguns pontos bem relevantes e a gente tem trabalhado, além dessa parte de construção do modelo, do framework e tudo mais, né? Quais tecnologias trabalhar. Um ponto-chave é pessoas, né? Foi muito falado aqui nas perguntas e tudo mais. Como que a gente faz com que as pessoas também sigam o mesmo ritmo da tecnologia? Muitas vezes a tecnologia vai na frente e a gente precisa também, para garantir a adoção, ter essa evolução também de upskilling, reskilling. Então, acho que são temas extremamente relevantes. Eu agradeço vocês aqui pela troca também. Agradeço pelo espaço, Wagner. Sempre um prazer estar aqui contigo também, com todo o pessoal do IMA, pela organização impecável dos eventos, das lives. E nos coloco à disposição também para a gente entrar um pouco mais no detalhe, entender as necessidades de vocês, como que a gente pode apoiar da melhor forma. Valeu, pessoal. Excelente, Ricardo. Gratidão em nome da AB Info e do Instituto Information Management. Deixo aqui a gratidão por ter aceito o nosso convite, de estar sempre contribuindo com o seu conhecimento e de todo o time aí da Práctica. Combinado? Valeu, obrigado. Maravilha. Um abraço, Ricardo. Um abraço, tchau, tchau.